Portugueses, reduzimos nesta quinzena significativamente o número de infectados e o número de mortes. E o indicador de propagação do vírus atingiu os valores mais baixos num ano. Tudo comprovando a vossa lucidez, determinação e coragem. Nesta situação, é muito tentador defender que há que abrir e desconfinar o mais rápido possível. E as escolas seriam o setor mais proposto para o início dessa abertura. As razões invocadas todas as conhecemos. A evolução positiva já não teria recuo e, se tivesse, não seria para os valores de há um mês. A economia e a sociedade sofrem uma crise profunda. Cultura, movimento associativo, desporto jovem, restauração, hotelaria, muito comércio sofrem ainda mais. A saúde mental está crescentemente abalada. As escolas e as crianças e os jovens em particular veem segundo ano letivo atropelado. Só importaria garantir a existência de vacinação mais rápida e ampla, que cobrisse o que se fosse abrindo, começando pelas escolas, vacinando mais cedo nas escolas. Só importaria ainda assegurar testagem e rastreio mais amplos e virados para o mais urgente. No caso das escolas, com testes simples, rápidos, mas fiáveis. Com a dupla segurança de vacinas e testes, seria possível desconfinar por fases, sem os riscos corridos no passado. Estas as razões de quem quer ou de quem espera o anúncio de passos imediatos para acabar com o regime do último mês. Tudo o que fica dito tem lógica, corresponde ao que pensam muitos portugueses e é sedutor. É mesmo o mais sedutor perante o cansaço destas exigentes semanas. Há, porém, um outro prato na balança. O número de internados ainda é quase o dobro do indicado por intensivistas que estão no terreno a tratar do mais grave. O número de cuidados intensivos é mais do dobro do aconselhado para evitar riscos de novo sufoco. Nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo e os números que nos colocaram no lugar de piores da Europa e de piores do mundo não são de há um ano ou de há meses, são de há um mês, tal como de há 3 semanas são as filas de ambulâncias à porta dos hospitais. Pior do que vivem agora a economia, a sociedade, a saúde mental e as escolas, só mesmo se tivermos de regressar ao que acabamos de viver daqui a semanas ou meses. Sabemos que por atraso na entrega de vacinas não haverá provavelmente no próximo mês, mês e meio, vacinação que garanta tudo o que se quer garantir desde logo nas escolas. Sabemos que testar e rastrear em escassíssimas semanas, nos termos que permitam a segurança necessária, poderá ser complicado mesmo só para as escolas. Estas razões opostas que fazem pensar 2 vezes em criar-se expectativas de aberturas apressadas, por muito sedutoras que sejam. Qual é então o desafio que se coloca a quem tem de decidir? A resposta é simples. Decidir deve basear-se na consciência de quem decide e não na preocupação de seguir a opinião de cada instante. Ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço. Decidir em consciência é fundar-se em critérios objetivos e claros, como são os de indicadores da gravidade da pandemia, da pressão nas estruturas de saúde, da vacinação, da testagem, do rastreio, e deve ter presentes os sinais certos a dar aos portugueses. Decidir supõe, nesta pandemia, a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, com o único fim: enfrentarem juntos a causa comum. Assim tem sido, assim continuará a ser. Sendo certo que o Presidente da República é, pela natureza das coisas, o principal responsável. Portugueses, disse e repito hoje,
Temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como um marco essencial para a estratégia em curso. Pode isto significar mais mobilidade por saturação? Pode. Mas um sinal errado de facilidade, mal entendida, também pode, ou pode mais. Implica isto mais umas semanas de sacrifícios pesados e por isso que o Estado vá mais longe em medidas de emergência e de apoio ao futuro arranque? Implica. Mas a alternativa poderia ser ter de tomar mais tarde as mesmas medidas multiplicadas por 2 ou por 3. Em resumo, que se estude e prepare com tempo e bem o dia seguinte, mas que se escolha melhor ainda esse dia, sem precipitações, para não se repetir o que já se conheceu. E nunca se confunda estudar e planear com desconfinar. Sendo mais claro, planear o futuro é essencial, mas desconfinar a correr, por causa dos números destes dias, será tão tentador quanto leviano. Até porque nós sabemos, os números sobem sempre mais depressa do que descem. Citando um quase clássico, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós conhecemos bem a história deste ano de pandemia. Não cometeremos os mesmos erros. E temos a esperança não, a certeza de que se formos sensatos, o pior já passou.